Você já tentou de tudo para melhorar a qualidade do seu sono, mas você ainda não encontrou a solução? Então tá na hora de você conhecer a Melissa, a planta que é a chave para que vai te ajudar a abrir essa porta para o sono tranquilo. Você vai descobrir comigo hoje todas as informações da Melissa e como essa planta, uma bênção da natureza, pode ajudar você a ter melhores noites de sono. Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos explorar o mundo dos chás, do herbalismo e de todas as plantas. Eu sou a Vivian Queiroz, a doutora natureza e especialista em tratamentos naturais. E hoje nós vamos desvendar os mistérios e segredos de uma planta extremamente aromática e cheia de história. A Melissa, você conhece? Melissa officialis, ou popularmente conhecida como erva cidreira. Essa plantinha aqui não é uma planta da região aqui de São Tomé das Letras, mas é uma planta que tem se adaptado muito bem aqui. E é hoje que nós vamos falar sobre ela, sobre a Melissa. O nome dela no grego significa abelha, por isso essa plantinha aqui é extremamente saborosa. Quer saber como essa plantinha aqui pode ser tão especial e ajudar tantas pessoas a ter uma melhor qualidade de sono? Existem estudos já que dizem que a Melissa é o melhor ansiolítico natural que existe. Existem também muitos estudos que dizem que a Melissa é uma das melhores plantas para fazer você adormecer e ter uma noite de sono mais tranquila. E foi assim que eu conheci a Melissa também. Eu conheci uma senhora alguns anos atrás que estava passando por muitas dificuldades de dormir. Ela tinha perdido o marido há pouco tempo e para ela dormir sozinha era muito difícil. E ela estava procurando a Melissa e foi até assim que ela me encontrou. E eu fui atrás da Melissa para ela, uma Melissa de qualidade. Isso eu ainda estava em São Paulo, então eu não cultivava todas as minhas plantas, algo que para mim hoje é novo aqui na roça. Ainda estou trabalhando nesse processo de aprendizagem, mas lá era muito mais difícil ainda de eu encontrar. Mas eu fui atrás da Melissa e aproveitei para estudar um pouco mais sobre ela. Essa senhora começou a tomar a Melissa e começou a ter noites de sono mais tranquila. Ela conseguia de fato descansar, se restabelecer naquele momento de transição que ela estava vivendo. Foi assim então que eu conheci a Melissa e comecei a utilizar a Melissa também para experienciar, porque a Melissa tem um sabor e um aroma assim encantador, uma coisa que é muito específica e extremamente saborosa. Quem toma a Melissa depois fica um pouco viciado porque quer colocar ela até para adoçar outros chás. Eu às vezes também costumo fazer isso, mas por ser uma planta extremamente ansiolítica, para pessoas como eu que são normalmente um pouco mais slow, assim, mais tranquilas, elas acabam tendo um efeito muito sedativo. Então por isso que eu sempre digo que é importante a gente conhecer a planta, mas também conhecer o nosso corpo. Porque eu não sou uma das pessoas que pode tomar Melissa com tanta frequência. Eu tenho uma certa sensibilidade. Então eu quando vou tomar Melissa é porque eu realmente estou muito cansada ou não estou conseguindo dormir. E aí eu já tomo direto na cama para já tomar, colocar minha xícarazinha de lado e já embarcar para o sono. Então se você é uma pessoa mais sensível, for experimentar Melissa, não vá dirigir, não vá fazer nenhuma atividade ou não esteja disposta, assim, se planejando para fazer alguma outra atividade que você precise de disposição, porque pode ser que ela te desse mais assim com sonolência, ela realmente vai te induzir ao sono, não simplesmente relaxar o seu corpo. Por ser uma planta extremamente aromática, ela chama a atenção nos jardins e ela chama bastante abelha, né, polinizadores. Então ela é ótima para você colocar no seu jardim. É uma planta que ela vai muito fácil, né, na linguagem do jardineiro, da pessoa que está buscando cultivar, porque ela se dá muito bem, ela não é tão exigente. Então ela se deu muito bem aqui em São Tomé, apesar de não ser uma planta nativa aqui da região, mas ela vai muito fácil aqui na região. Eu estou plantando ela na frente da minha casa nesse
momento, nesse lugar menorzinho, porque aqui eu consigo ter a manutenção específica de cada uma das plantas, então é como se fosse um mini laboratório mais fácil para poder acompanhar o crescimento delas, identificar como elas estão interagindo umas com as outras e para que depois eu possa plantar a longa escala. E também estrategicamente coloquei aqui para ela chamar polinizadores para outras plantas que eu quero que cresçam, como é o caso da citronela, que eu já mostrei para vocês. E aqui eu tenho outras plantas que aos pouquinhos vocês vão conhecendo aqui a minha varanda, o meu jardim, e vão conhecendo as outras plantas que tá aqui. E já que eu tô aqui no jardim, hoje, uma tarde de sol, apesar de ser inverno, eu vou convidar vocês para me ajudar a adubar aqui na minha melissa. Vamos cuidar um pouquinho aqui do canteiro comigo? Tô dando uma adubada aqui nela, porque aqui em São Tomé a gente tem uma vegetação que ela é pobre de minério, né? Então aqui eu coloquei esterco, é o esterco seco, misturado com uma terra de boa qualidade. Aqui bem pertinho de casa tem a mata, perto do riacho, então eu vou lá, colho um pouquinho de terra, misturo com o esterco e coloco aqui nas minhas plantinhas. Aqui tem muito dessa planta aqui, ó, o pessoal chama de braquiária, né? É um mato. Você conhece a braquiária? Eu acredito que nenhuma planta é ruim, mas o que acontece é que essa planta em específico, ela tem uma raiz muito grande. Olha isso aqui, ela ramifica assim muito, o que faz com que ela ajude todas as outras plantas a compactar o solo, né? Porque aqui a gente tem muito minério, por isso que faz da terra ser tão pobre, vamos dizer assim, porque elas têm muitos minérios concentrados e falta, né, deficiência de outros. Então, os minérios que tem aqui são amicas, minérios de quartzito. Então, esses minérios, eles são muito pesados e em muitas quantidades. Então, a terra em si, ela fica como se fosse areia. E a braquiária, por ter as raízes assim extremamente que se espalham e procuram terra, elas vão buscando a terra e vai agrupando a terra. Isso ajuda as plantas a ter um solo um pouco mais compactado, com um pouco mais de terra, mas elas também tomam posse, porque embaixo elas criam como se fosse assim uma teia, uma película de raiz. Então eu fico fazendo aqui essa brincadeira, essa manutenção. Eu deixo algumas crescer para ajudar a me agrupar a minha terra, mas vou e tiro. É um trabalho de formiguinha, por isso que é tão importante a gente estar em conjunto com os polinizadores, por isso que a melissa é uma excelente planta para quem quer ter outras plantas, porque ela chama polinizadores. Então é importante a gente saber mais do que só a planta, por isso que eu tô aqui trazendo para vocês tantos conteúdos extremamente ricos, uma pitadinha de cada lugar, para vocês conhecerem a natureza como um todo e conseguirem absorver dela o máximo de potencialidades. Vamos saber um pouquinho mais da melissa? Eu tenho um pouco de melissa já desidratada, que eu já passei por alguns processos de higienização, e vou contar para vocês algumas formas de uso da melissa, além de infusões de chá. Mas antes de levar vocês para o meu escritório e a gente conhecer os usos da melissa, eu vou contar para vocês algumas características delas, para vocês identificarem a folhinha da melissa. A melissa tem folhas ovaladas, mas com cerdas repicadas, como se fossem pequenas sardinhas em volta de suas folhas. É um cheiro extremamente forte, extremamente aromático, e ela também tem florzinhas que podem ser amarelas ou arroxeadas. Normalmente elas são roxinhas em volta e o meio delas é amarelado. Tem uma pequena florzinha aqui com uma folhinha, vou colocar para vocês verem. Espero que vocês consigam enxergar, porque ela, apesar de ser extremamente pequenininha, miudinha, ela é de uma beleza encantadora. E essa é a folhinha e a flor da melissa. A melissa tem características energéticas muito fofinhas. Eu acho muito lindo uma planta que se coloca a serviço de reestabelecer os bons relacionamentos, principalmente os relacionamentos internos. É uma planta que tem uma energia relacionada ao chakra do coração, ao chakra dos sentimentos, aonde a gente busca entendimento daquilo que a gente vem sentindo. Por isso, é uma planta que é considerada harmonizadora e apaziguadora. A erva doce verdadeira, como também é conhecida, ajuda em casos de trauma relacionados aos relacionamentos.
Então, com relação a perdas, como é o caso da senhorinha que eu a conheci, com relação a traição ou qualquer situação onde houve um trauma relacionado à afetividade, essa é a plantinha que vai te ajudar. É uma planta que ajuda a gente a ser fiel e honesto com os nossos próprios sentimentos e saber demonstrar eles sem ser de um lugar de extrema carência ou vitimismo. Então, a melissa ajuda a gente a se relacionar melhor com o que a gente mesmo sente e como a gente demonstra esses sentimentos para as outras pessoas. Por isso, essa plantinha ensina a todos nós a sermos mais doces, assim como o seu delicioso sabor. Esse cheirinho tão gostoso, eu acho que contagiou, porque olha a cena aqui, gente, repara bem. Tem um dormindo aqui, tem outro dormindo aqui. Vê se pode uma coisa dessa. Mas a gente tá falando de planta, né? Então vamos lá, eu vou contar pra vocês a respeito de uma combinação muito interessante que você pode fazer com a melissa. Já que no ateliê eu tenho desidratada tanto a melissa quanto também o capim-cidreira. São plantas que as pessoas acabam se confundindo pelo nome, porque essa é a erva cidreira, conhecida como erva cidreira verdadeira, e esse é o capim-cidreira. Então, existe a diferença porque um é realmente um capim, né, porque ele nasce em ramos, e a melissa, ela lembra mais buquês, como se fossem próximos, assim, de hortelãs. Então, existe essa diferença na como elas são propriamente ditas, mas também existe algumas similaridades que podem trazer uma confusão, mas que não são a mesma coisa. O capim-cidreira, como a gente já falou dele em outros vídeos, ele é uma planta que ajuda a acalmar, é aquele sossega-leão, como eu falei. Isso pode trazer sonolência, deixar a pessoa mais propícia ao sono? Sim, pode, mas esse não é o potencial dele. O potencial dele é para acalmar. Já a melissa pode acalmar a pessoa, ela é extremamente ansiolítica? Sim, com certeza. Mas a principal função dela é trazer sono. Então, ela induz a pessoa a como se fosse fazer um restart. O capim, ele vai deixar mais calmo, mais tranquilo, a pessoa mais como se fosse menos ansiosa, mas a melissa, ela vai ser aquela que vai ser utilizada quando a pessoa está em crise de ansiedade, numa síndrome do pânico, ou quando está com muita insônia, porque ela é relacionada a alívio de traumas, e traumas relacionados à esfera dos sentimentos. Por isso que é uma planta que ela é considerada uma planta do elemento água, uma planta que traz um acolhimento para as emoções. A melissa, quando ela tá já desidratada, ela fica também muito quebradiça, como o alecrim, vocês lembram no outro vídeo? Então, ela é muito fácil de você triturar ela. Isso faz com que você possa, além de utilizá-la para fazer infusões de chá, caso você não tenha sensibilidade e seja o seu momento para você utilizar a melissa, você pode utilizar ela também para você pitar. Existe também a técnica de você pitar com melissa. Você pode misturar outras ervas. Então, você não traga, você apenas pita e fica o aroma no ar. E isso também é uma ferramenta para pessoas que são ansiosas ou pessoas que estão praticando também formas de deixar de formar a nicotina. Então, é possível também você pitar em formas de cumbaiá ou misturada com tabaco orgânico. Além disso, por ela ser extremamente aromática, você pode sim fazer defumações depois que elas já estão desidratadas, e também você pode destilar ela ou utilizar na destilação. Dentro dos produtos da Doutora Natureza, eu utilizo melissa em todos esses aspectos. Vocês vão encontrar melissa em chás, vocês vão encontrar melissas em mix de ervas para pitar, como cumbaiá. Vocês vão encontrar em óleos essenciais, óleos macerados, nos sprays aromáticos, porque a melissa tem diversas habilidades de trazer benefícios em várias técnicas do herbalismo. Ela é uma planta que ela consegue se adaptar à técnica. Ela não é específica para uma técnica. Ela ajuda muito se você tomar ela em chá, e ela é muito
fácil de ser absorvida pelo corpo se você não tiver sensibilidade, mas utilizando ela em qualquer outra técnica, você vai ter a mesma qualidade de benefícios e quantidade desses benefícios também. Historicamente falando, a melissa é uma das plantas que você vai encontrar informações delas assim, ó, desde muito antigo. Ela era utilizada para ofertar os deuses, tanto o deus Dionísio quanto a deusa Deméter, porque as pessoas acreditavam que tamanho era o aroma da melissa e o sabor dela, ela remetia tanto à doçura que ela era utilizada para rituais onde eram oferecidos para prosperidade. Então ela era ligada à doçura e à prosperidade. E também lá na Grécia, Aristóteles escreveu muitos tratados a respeito da melissa e de todos os seus encantos. Na Europa medieval, a melissa era plantada nos jardins dos monastérios, tanto para atrair os polinizadores e deixar super florido, porque eram jardins, né, naquela época, e até hoje se tem conhecimentos de clássicos de jardins, né, que eram feitos, jardins com muitas flores, então eles plantavam a melissa, tanto porque ela polinizava e ela trazia esses polinizadores, tanto também porque ela era utilizada como um verdadeiro remédio e elixir. Naquela época eles utilizavam já a melissa para pessoas que tinham problemas severos de insônia e estresse, pessoas que precisavam ser adormecidas. Já na China, para além de alívio de tensões, eles também utilizam a melissa como uma das principais ervas para alívio de energia e circulação energética do corpo. Esse caráter eu acho extremamente interessante, porque normalmente plantas que são direcionadas para relaxamento e ansiolíticas são ditadas como plantas que são para acalmar. Mas a melissa, além de trazer essa sensação de alívio e de conforto para as pessoas que não conseguem dormir e finalmente conseguem relaxar e se entregar para essa revitalização, ela traz uma sensação de recalibração. Então, além de você acalmar, você se sente preenchido de boas energias. Isso é extremamente importante, porque quando você está sem energia e você quer colocar energia no seu corpo, você precisa primeiro descarregar a energia que está acumulada. E a melissa consegue fazer isso sozinha. A melissa hoje, além de ser uma planta que é muito fácil de você cultivar e por isso as pessoas utilizam elas bastante, ela também tem um caráter de ter um aroma muito gostoso. Então, sendo uma planta fácil de cultivo e com um aroma delicioso, a indústria apoia muito o cultivo dessa planta e por isso hoje você já encontra em diversos produtos de cosmético a melissa. E você pode sim receber benefícios das plantas também através dos cosméticos, pois a pele é o maior órgão do corpo e a gente está o tempo inteiro absorvendo o que a gente coloca nela. Mas o importante é saber o que tem nesse produto além da planta e se de fato tem a planta ou algum componente químico imitando as propriedades das plantas. Por isso é importante a gente conhecer exatamente quem é a planta, para que quando a gente não compra um produto falando que tem o aroma da planta, a gente não se confunda, porque a gente já sabe qual é o verdadeiro aroma natural daquela planta. Bom, gente, hoje eu falei sobre a melissa e resolvi o problema de você aí que tá procurando uma solução para dormir. Se você gostou do vídeo, curte, inscreva-se no canal. Ativa o sininho para você receber as notificações e ser avisada quando tiverem novos vídeos. Sempre lembrando também que os vídeos aqui no canal da Doutora Natureza serão todas as segundas e quinta-feiras às 7h30 da noite. Não deixe de comentar, de dizer o que você achou, se você gosta da melissa, se você tá precisando dela para dormir ou se você tem alguma outra sugestão. Até mais, tchau!